Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, é o caminho mais curto para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Nós temos a expectativa de que nesta noite, todos vocês, inclusive eu mesmo, sairemos daqui mais abençoados. Nós estaremos mais aptos, nós estaremos mais próximos da verdade que Deus quer revelar para a nossa vida, para o nosso crescimento. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto onde estamos fundamentando a nossa ministração, em Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Inicialmente, nós divulgamos que o texto básico é Filipenses 2, de 3 a 11, mas esse texto também faz parte dos fundamentos da ministração de hoje. Mas eu gostaria de ler apenas esses 2 versículos e, na continuação deste momento, na continuação da ministração, nós vamos examinando as Escrituras. Vamos dando um passeio aqui pela Bíblia Sagrada. Amém? Como já foi avisado, a nossa irmã pastora Ciene está passando por um momento de tristeza e eu gostaria de reforçar que os irmãos estejam orando para que o Espírito Santo esteja consolando aquela irmã pela perda de seu familiar. Amém, irmãos? Romanos. Quantos vieram hoje com a expectativa de receber de Deus? Aleluia, eu também. Romanos, capítulo 12. É um texto muito profundo, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem, um ministro de Deus, que obteve diretamente revelações que a maioria dos cristãos não tiveram. E se nós queremos nos alimentar da palavra com mais profundidade, nós precisamos prestar atenção no que está escrito aqui, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, não é? Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. O nosso tema hoje é: encontre seu lugar no corpo de Cristo. Encontre seu lugar no corpo de Cristo. Mas nós temos uma subdivisão desse tema, que é discernindo o corpo do Senhor. Isso tem uma lógica, porque se nós não discernirmos o corpo de Cristo, fatalmente vamos ter dificuldades para encontrar o nosso próprio lugar no corpo de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Isso é verdade, irmãos. Como é que você vai permanecer num lugar se você não conhece o lugar? Se você não sabe a entrada e a saída? Se você não tem noção do que é o corpo de Cristo, então, fatalmente, vai ter dificuldades em se localizar, em se colocar dentro dessa estrutura que é a igreja cristã. Para aqueles que ainda não sabem, quando nós nos referimos ao corpo de Cristo, estamos nos referindo à sua igreja. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, aonde ele é o cabeça e nós outros somos os membros. Eu tenho dito sempre uma coisa que não é novidade entre os cristãos: a cabeça não pode andar separado do corpo.
Se você vê por aí um corpo sem cabeça, então nós estamos diante de um monstro. E a igreja de Jesus não é um monstro, ela tem uma cabeça. Amém? E a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Então, discernindo o corpo do Senhor é exatamente o de que precisamos para andarmos no centro da vontade de Deus. E vamos aprender um pouco mais nesta noite a respeito desse assunto. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso é uma bênção, irmãos. Olhe para o seu vizinho e diga: como vai você? Aleluia. Nós nos pertencemos uns aos outros. Mas isso precisa ficar muito claro, irmãos. Porque muitas vezes os cristãos não têm se comportado como se nós pertencêssemos uns aos outros. Creio que cada um de nós aqui já passou pela experiência de estar enfermo, de estar doente. E quando uma parte do nosso corpo está enferma, está doente, eu duvido que alguém tenha a mesma vontade de fazer as coisas, a mesma disposição. Na verdade, quando alguém adoece, todo o corpo permanece doente. Todo o corpo sente o impacto, ainda que seja uma doença muito inofensiva. Você apenas furou o dedo com uma agulha e lá ficou aquele ferimento. O que é que acontece? O seu corpo vai sofrer. Você vai se recusar a andar em saúde, porque algo aconteceu que feriu apenas um dedo, mas as consequências disto são visíveis na vida de qualquer um. E olhe bem, os médicos sabem muito mais do que nós. E um médico sabe que quando nós apenas ferimos um pedacinho do nosso dedo, imediatamente o nosso sistema de defesa do organismo se organiza todo para defender aquela parte. Se você conseguisse penetrar dentro do sistema circulatório de uma pessoa, ou seja, do sistema do sangue de uma pessoa, você iria ficar surpreso quando alguém sofre um ferimento, por mais leve que seja. Parece que todo o sistema de defesa do organismo se concentra naquele lugar para produzir uma reação, uma defesa. Agora, eu não sei se vocês têm visto isso acontecer na Igreja de Cristo. Às vezes acontece em parte, mas infelizmente dentro da Igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, nem sempre os cristãos estão andando nessa harmonia. E isto significa dizer que nem sempre nós estamos andando
em discernimento. Isto é muito grave e nós vamos, nesta noite, tecer algumas considerações a respeito disso, respondendo algumas perguntas que nós anotamos aqui para que os irmãos reflitam sobre isso. A primeira pergunta é: qual a importância de discernirmos o corpo de Cristo? Isso é importante. Nós, junto com o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, de Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, ele faz uma comparação para que todo mundo entenda. E ele diz que o corpo de Cristo é semelhante a um corpo humano. Quem é que não sabe o que é um corpo humano? Nós somos um corpo humano. Então, ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos como funciona este corpo. Se nós não discernimos como funciona o nosso corpo, nós vamos cometer erros que vão colocar em risco a nossa saúde e até a nossa vida. Quando alguém, por exemplo, vamos usar um exemplo muito comum hoje em dia. Se alguém usa drogas, se alguém toma álcool e se embriaga, qual é o resultado para a saúde física dessa pessoa? Ou seja, estamos colocando em risco a nossa saúde e até o nosso destino. Então, não estamos discernindo o que é que o nosso corpo precisa. Se alguém fica sem comer 2, 3, 4 dias, ou se alimenta mal, nós estamos colocando em risco a nossa saúde. E isso é falta de discernimento. Se alguém costuma comer uma alimentação pobre em alguns nutrientes, em alguns elementos, nós estamos também padecendo de falta de discernimento e o nosso corpo fatalmente vai sofrer. Se nós deixamos de dormir o tempo necessário para descansar o nosso corpo, para que o corpo possa repor as energias, nós estamos também faltando com discernimento. Ou seja, todas essas ações que são importantes para a nossa saúde e para a nossa vida significam discernimento de como funcionam as coisas no nosso corpo. Assim também a igreja do Senhor precisa andar em discernimento. Amém? Amém? Glória a Deus que os irmãos estão comigo. Então, há uma importância em discernir o corpo de Cristo para que a saúde da igreja ande para frente, para que o corpo de Cristo não padeça de enfermidades que possam trazer desastre, destruição, divisão e assim por diante. É preciso ter discernimento. Amém? Diga para o seu vizinho: ande em discernimento. Não é preciso dizer que você andará bem discernindo o corpo de Cristo. A outra pergunta é: será que estamos ocupando a posição correta no corpo de Cristo? O texto que acabamos de ler diz que nós, embora sendo muitos, cada um tem uma posição definida no corpo. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz que a boca, ou o dedo, ou o olho, não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. Ou seja, não há lugar para vaidades no corpo de Cristo. Percebem, irmãos? Não há lugar
para desprezo pelo outro. Aliás, no texto de Filipenses que nós escolhemos para dar fundamento a essa ministração, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos enxergar o nosso semelhante como sendo superior a nós mesmos. Será que isso é se humilhar demais? Não é assim. Porque se eu considero o meu irmão superior a mim mesmo, então, fatalmente, eu espero que o outro também me considere superior a ele próprio. E aí, o que é que temos? Temos um empate. Aí temos um equilíbrio. O que Paulo quer dizer aqui nesse texto bastante revelador, é que a igreja, como corpo de Cristo, precisa andar em equilíbrio. Porque se eu considero alguém superior a mim e ele também me considera superior a ele, então estamos zerados. Estamos em equilíbrio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a nossa posição no corpo de Cristo deve ser bem definida. Não importa se somos o dedão do pé ou se somos o olho. Todos estão necessitando um do outro. É assim que funciona. Mas sabe, algumas vezes, e muitas vezes até, nós estamos cometendo equívocos. Nós estamos querendo ocupar funções no corpo que não são aquela função que o Senhor desejou para nós. Sabia disso? Isso tem ocorrido com muita frequência. E isso traz prejuízo. Isso é desastroso. Isso não deve acontecer, porque Deus, Ele nos vê como um corpo que funciona perfeitamente. E se nós nos recusamos a ocupar a função correta dentro do corpo de Cristo, então estamos causando prejuízo, causando dano, alguma coisa vai deixar de ser feita. E prejuízo vai causar desastre, vai divisão, tristeza, vai destruir a harmonia de funcionamento do corpo de Cristo. Então é preciso que a gente discirna, que a gente tenha uma ideia correta de como funcionam as coisas e nunca achar que porque somos um pouco menor não temos importância. Sabe que muitos de nós têm essa sensação de não sermos importantes, mas isso não é verdade, porque aquele que nos criou, aquele que nos conhece, ele sabe exatamente por que estamos ali, naquele lugar. Isso é importante. Nós muitas vezes temos, pelo menos uma vez por mês, temos lido o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que trata sobre a ceia do Senhor. Mas raramente os ministros, inclusive eu mesmo, avança um pouco mais no texto desse capítulo. Mas eu quero nessa noite alcançar o versículo 26 e o versículo 27 até o 29 e ler com os irmãos a revelação que a ceia do Senhor traz para o funcionamento, o discernimento do corpo de Cristo. Diz assim, verso 26, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26.
Normalmente nós, na ceia do Senhor, quando ministramos, lemos a partir do verso 17, não é? Porque recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Não é assim? Então Jesus está fazendo a sua parte. Ele deixou-se partir. Ele deixou-se crucificar. Então ele fez muito mais do que nós. E fez isso para que nós não precisemos nos crucificar a nós mesmos, nos arranharmos a nós mesmos, nos destruirmos a nós mesmos. Vejam, portanto, o verso 26. Porque sempre, desculpem, irmãos, o verso 28. Examine-se cada um a si mesmo. Então nós temos a oportunidade todos os dias de nos examinarmos, de fazermos um escrutínio, fazermos um exame minucioso da nossa própria vida e da nossa vida cristã. É isso que a Bíblia quer dizer. Pois quem examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você sabe, algumas igrejas têm um costume assim um pouco estranho. Eu não vou citar nomes de igreja aqui, mas é o pastor que examina o membro da igreja ou o diácono e diz: olha, você não vai poder tomar a ceia do Senhor. Irmãos, cada igreja tem seu costume, eu não estou aqui criticando igreja nenhuma, mas a Bíblia diz, diga comigo, a Bíblia diz. Vocês vão ouvir constantemente de mim e dos ministros dessa igreja que é a Bíblia quem diz, não somos nós que dizemos. Então aqui a Bíblia diz que nós devemos nos autoexaminarmos. Não sei se falei o português direito agora, né? Autoexaminarmos. Nós devemos nos autoexaminar. Ou seja, que o pastor examine, que os diáconos examinem, mas que nós sejamos os primeiros a nos examinarmos. Você deixa de ser um bom cristão quando você deixa para o pastor que ele examine você. Não tem necessidade disso, irmãos. Sabe? Nós erramos quando não discernimos isto, quando não tomamos conta de nós mesmos. E eu vou dizer o seguinte: eu não quero que ninguém tome conta de mim. Eu quero que eu mesmo tome conta do meu destino. No máximo, eu cedo um pouco desta vontade para minha esposa. De vez em quando ela está me corrigindo, né? Principalmente quando eu visto uma roupa um pouco mais... Está entendendo, né, irmãos? Vamos lá. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Está silencioso, não está? Mas tem mais. Verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Epa! Aqui agora a coisa empenou. Sabe, e o apóstolo Paulo não estava dizendo isso para que os crentes ficassem medrosos, não. Ele estava dizendo isso para que se evite os problemas. Para que a gente aprenda a conviver entre nós. Para que o discernimento venha primeiro
do que qualquer outra coisa. Ora, se a falta de discernimento está causando doença, se a falta de discernimento está causando destruição e morte, isso não é coisa boa. Nós temos que procurar um remédio para isso. E o remédio já foi dito aqui. Considere ao outro superior a você. E então você vai estar tomando uma boa dose do remédio que você precisa para andar em harmonia, discernindo o corpo de Cristo. Número 3. Andando no centro da perfeita vontade de Deus. Para andar no centro da vontade de Deus, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Amém? Ou ai de mim? Eu nunca saberei me comportar se primeiro eu não for treinado. Eu sou um advogado e eu nunca poderei defender as causas dos meus clientes se primeiro eu não recebesse um treinamento adequado. E isso acontece com todas as profissões. Esta semana eu vinha pela rua e encontrei um carroceiro. Sabe, os irmãos sabem o que é um carroceiro. Está ficando cada vez mais raro, né, em Aracaju. E um cachorrinho vinha acompanhando a carroça, andando atrás da carroça. E o cachorro, coitado, já estava com a língua de fora, porque não estava aguentando mais. Aí o sinal do trânsito fechou e a carroça parou, meu carro também parou. E eu vi aquele cidadão descer da carroça e pegar o cão e botar em cima da carroça. Então, ele estava fazendo algo que eu não sei se eu estaria treinado para fazer, mas o que ele fez porque ele sabia o que estava fazendo. Então, isso é discernimento, viu, amados? Isso é discernir. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que nos afinemos, nos alinhemos com ela, para que andemos de acordo com a vontade de Deus. Não tem outro jeito. E a vontade de Deus, ela está expressa na sua palavra. Então, todo cristão precisa se expor todos os dias à palavra. Não podemos negligenciar. Ela é o nosso manual. Quando nós precisamos saber como algo funciona, nós temos que ver o manual. Outro dia eu descobri que o nosso carro possui uma capacidade de frear quando eu me aproximo demais dos fundos dos outros carros. Então, se eu me distrair e avançar para cima de um carro, ele freia sozinho. Mas, sabe, essa função, ela precisa ser conhecida, porque nem sempre ela funciona de qualquer jeito. Ela precisa, primeiro, que eu obedeça a certas coisas para que ele funcione. E eu já fui, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, eu já tomei sustos assim. E o carro dá aquela freada absurda, porque eu vinha distraído. Então, é preciso a gente discernir as coisas para andar corretamente. Então, discernir o corpo de Cristo, discernir a vontade de Deus, sem dúvida alguma, é a melhor alternativa que o crente, que o cristão possui para discernir o corpo de Cristo e andar no centro da vontade de Deus. A quarta pergunta é possível que um crente ande na
posição errada no corpo de Cristo? Infelizmente, a resposta é sim. Muitas vezes, e em especial entre os ministros. Não é só entre os membros do corpo de Cristo, mas entre os ministros. Tem havido equívocos, enganos, e isso tem causado ferimentos graves no corpo do Senhor. Muitos pastores não são realmente chamados para pastorear. E esta é uma das razões porque de vez em quando os irmãos têm ouvido isso de mim aqui, porque eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho. Eu não sou presidente de igrejas, eu nunca me meti com isso. Os irmãos estão rindo porque talvez não saibam qual é o meu chamado. E o meu chamado, meu irmão, não tem significância muito grande, não, pelo menos entre as pessoas. Eu não sou profeta, embora alguém já tenha chegado para mim e dito: olha, eu acho que você é profeta. Nunca experimentei das características desse chamado, nunca. Mas sabe que muitas pessoas fazem questão de ser pastor sem ser? Isto é falta de discernimento, irmãos. Falta de conhecimento. Aliás, hoje em dia, os irmãos me perdoem se tiver aqui algum apóstolo, hoje em dia costuma-se, é moda. É moda ser apóstolo. Ser apóstolo é uma das missões, é um dos ministérios mais espinhosos que existe. Mas parece que tem muita gente escolhendo os espinhos por aí. E andam se espinhando também. Eu tenho um amigo que viajou para um certo lugar aí muito famoso, onde as pessoas estão indo para receberem a unção apostólica. Ele me perguntou se eu já tinha ido também. Eu digo: já fui lá, mas não recebi unção apostólica nenhuma. Os irmãos nunca vão me encontrar defendendo certas posições, nunca. E eu lamento que no corpo de Cristo tenha muita gente querendo ser e o que não é. Querendo ser e exercer funções para as quais não foram chamadas. E causando ferimentos, causando problemas, causando divisão, causando tristeza no corpo de Cristo. Isso é muito ruim, irmãos. Então, é possível se exercer uma função errada, se ocupar uma posição errada no corpo de Cristo? Sim, sem dúvida alguma. Vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos 29 e 30, nós já lemos, não é? Já lemos, sim. E a quinta e última indagação é: o corpo de Cristo sofre quando preferimos o nosso interesse. É péssimo quando isto acontece, porque a igreja de Cristo não pode andar segundo o interesse pessoal, mas sim segundo o interesse do Senhor. E se esses interesses, irmãos, se chocam, então temos problema. Porque o Senhor não desiste da sua posição de cabeça. O Senhor Jesus é o cabeça. E Ele jamais vai desistir dessa posição. Vamos, portanto,
analisar rapidamente coisas. Nós fizemos perguntas, mas eu quero garantir aos irmãos que não vamos passar do horário não, viu? Eu sei que muitos moram longe. A pergunta que eu quero fazer é: você tem consciência de qual é a sua posição no corpo de Cristo? Qual é a vantagem disso? Para onde estamos indo quando nós mesmos avaliamos estas coisas? Há um texto na Bíblia que diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos, que lemos, capítulo 12, versos 4 e 5. Mas será que você sabia que o corpo de Cristo é um organismo vivo? Nós participamos desse organismo. Portanto, não é só a cabeça que anda, mas a cabeça, que é Cristo Jesus, anda com os nossos pés. Já avaliaram isso? A cabeça, que é Cristo, Ele usa as nossas mãos. É interessante, não é? Porque Cristo é o primeiro a nos considerar superior. Você sabe que Cristo poderia ser tudo, se quisesse, mas Ele só quer ser o cabeça. Ele quer que nós tenhamos o privilégio de ser as outras coisas que Ele não é. Meus irmãos, isso para mim é suficiente. E eu sei que para a maioria de vocês, também é suficiente. Mas é preciso que a igreja toda ande nessa harmonização. Seja capaz de enxergar a sua posição e saber que ela é importante para o equilíbrio do corpo. Jesus não abre mão de você. Ele lhe colocou numa posição estratégica. A unha, irmãos, já perderam alguma unha alguma vez? A unha é importante. Parece que não serve para nada, não é? Mas principalmente para as mulheres, elas servem muito bem. Eu quero dizer que essa posição é uma posição estratégica. O Senhor Jesus não abre mão daquilo que você deve ser no corpo de Cristo Jesus. E tem 3 coisas que eu gostaria de resumir para os amados. A primeira coisa é que Cristo em nós. Repare como ele dividiu muito bem as coisas. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora eu pergunto, será que a cabeça de Jesus andando por aqui seria capaz de fazer aquilo que nós fazemos? Não queira ser bonzinho com Jesus, não. Responda a pergunta desse jeito. Você não precisa ser bonzinho com Jesus. Será que sem nós a igreja funcionaria só com a cabeça? Absolutamente não. Deus organizou as coisas para funcionar. E Ele não abre, não. Ele diz que Cristo em nós. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele recebeu a revelação de uma inversão de valores. Ele não disse nós em Cristo. Amém?
Ele diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, se nós não estivermos bem conscientes disto, a igreja nunca exercerá o seu papel, nunca influenciará o mundo, nunca participará na conversão de pessoas, nunca será um instrumento de redenção e de salvação. É Cristo em nós. Então, na posição que você está, você precisa de saber disso, que Cristo valoriza você, que Cristo lhe considera, que Cristo espera de você uma atividade que Ele não fará, algo que Ele nem pode fazer, porque Ele delegou a nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Não haverá glória sem esperança. E não haverá esperança se não discernirmos o corpo do jeito que ele foi organizado para ser. O corpo de Cristo. E nós precisamos ter essa consciência da importância de pertencermos ao corpo de Cristo. E este era o segredo da igreja do primeiro século. Sabe, no primeiro dia que a igreja começou a existir, 5.000 pessoas se converteram. No primeiro dia. Dias depois, mais 3.000 pessoas se converteram. Nos dias subsequentes e nos outros meses, perderam a conta. Não se sabia mais quantos crentes novos tinha. Porque este era o ambiente discernível, o ambiente em que os crentes discerniam o poder de Deus nele funcionando. É por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz, lá no capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. E nós tropeçamos nesta verdade, nesse versículo, todos os dias, e não resolvemos assumir a nossa posição. E não descobrimos que o poder que opera em nós precisa operar a partir de nós, de dentro para fora. Somos nós que fazemos isto. Apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que a gente precisa, como cristão, colocar em operação a salvação que nós temos. Amém, irmãos? Escrevendo isso aos Filipenses, ele disse exatamente isso. Por que é que a igreja moderna parece ter perdido a noção de pertencimento ao corpo de Cristo? Nós vivemos num mundo moderno com muitas facilidades, com muitas novidades, e até coisas que parecem substituir os princípios cristãos ensinados por Jesus. Talvez esta seja uma das causas porque a igreja tem aberto mão desse discernimento. Mas a palavra de Deus diz, a Bíblia diz em Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.
Jesus se apresenta a nós como alguém que não muda. Temos internet? Temos. Temos aviões? Temos. O homem está saindo para o espaço? Está. Tudo isso é útil, tudo isso é bom. E eu acredito até que Jesus, se vivesse hoje em dia, usaria essas ferramentas tranquilamente. Afinal, ele andou de jumento quando poderia simplesmente andar de pé, a pé, não é? Então, se ele andou de jumento, já experimentou uma tecnologia melhor do que simplesmente andar a pé. Eu creio que Jesus usaria sim, mas ele não substituiria essa tecnologia pelo discernimento espiritual que está à nossa disposição. Não sei se você se lembra, mas um homem chamado Filipe, e esse é apenas um exemplo. Um homem chamado Filipe voou em alguns segundos, uma distância de mais de 200 quilômetros, só para ir pregar o Evangelho a um eunuco que estava numa carruagem de volta para a sua casa. Então, não há internet, não há tecnologia que consiga superar o poder de Deus em nós. Não há, irmãos. Eu creio que Jesus usaria sim, e permitiria sim, usar a tecnologia, mas sem dúvida alguma, ele tem uma tecnologia muito melhor. E foi o Espírito Santo que chegou para Filipe e disse: olha, tem um cidadão que vai numa carruagem a uns 200 quilômetros daqui, então vá lá e pregue a palavra, porque ele está precisando de ouvir. E ele foi, e o homem se converteu e foi batizado. E sabe, Filipe fez, mas depois voltou do mesmo jeito. Ele não pegou carruagem, não pegou jumento, ele não pegou avião, ele não pegou nada. Do mesmo jeito que o Espírito o levou, ele o trouxe de volta. E eu ficaria aqui contando para vocês exemplos, não do passado da igreja, mas do presente da igreja. Eu conheço pessoas que já foram transportadas em espírito em questão de segundos, de Campina Grande para Recife. Eu conheço. Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e vai continuar sendo. Finalmente, uma das coisas que Deus faz questão de deixar bem claro desde a velha aliança, está em Jeremias capítulo 9, verso 24. Deus quer que nós o entendamos e o compreendamos. E isto está disponível para nós, independentemente da nossa posição social, independente do nosso conhecimento técnico, científico, independente de qualquer coisa e de qualquer posição que um cristão seja capaz de exercer na vida, independente disto. Deus quer que nós o compreendamos e quer que nós o conheçamos. Vamos para Jeremias capítulo 9, só para tirarmos essa prova a limpo. Não se glorie, assim diz o Senhor, não sou eu que digo, quem está dizendo aqui é o Senhor. Diz assim, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria. Esse texto me ministra muito ao meu coração. Nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza.
Esse é o tripé em que se apoia a humanidade, né? A riqueza, a sabedoria e a glória, e a força da glória. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me, porque eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Então, se nós queremos agradar a Deus, não precisamos de usar as ferramentas do mundo. Amém? Amém, irmãos. Ele diz que é dessas coisas que me agrado, é de agir com lealdade, é em compreendê-lo, é em conhecê-lo e saber quem é Deus, que Ele é em colocar Deus no centro da nossa vida. Então, se você está fazendo um grande esforço para agradar a Deus com outras coisas, venha para Jeremias capítulo 9, você vai descobrir que está perdendo seu tempo e seus recursos, porque Deus não está lhe exigindo isto. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Deus jamais faria um desafio desse se nós não fôssemos aptos a entendê-lo e a compreendê-lo. Aleluia. Eu estou tentando abrir essa página aqui, irmãos, para terminarmos. Em Cristo somos reconhecidos como esperança da glória. Deus não esconde nada de nós. Jesus declarou em João capítulo 5 que ele fazia o que via o Pai fazer. E nós fazemos o quê? Nós vimos Jesus fazer, que por sua vez viu Deus fazer e fazia igual. Então o que Jesus espera é que nós façamos exatamente aquilo que Ele faz. Muitas vezes perguntamos, Jesus podia ter ficado entre nós e viver. Ele bem podia fazer isso, né? Jesus vivendo hoje, no ano 2022, uma bênção, não é? Mas sabe por que ele foi embora? Os irmãos sabem mesmo porque Jesus não ficou? Ele ficou para que nós façamos. Ele não ficou para que a gente faça. Entendeu? Porque se ele ficasse, nós iríamos sempre a reboque dele, atrás dele. E não é isso que ele quer. Ele quer que a gente, discernindo o seu corpo, a gente haja como ele agiu. Sejamos as mãos de Jesus, sejamos os pés de Jesus, a boca de Jesus, o olho de Jesus. Se ele estivesse aqui, irmãos, não ia funcionar. É preciso que a gente esteja aqui para funcionar. É disto que a igreja precisa. Esta é a missão nossa. Discernindo o corpo de Cristo, nós somos a esperança da glória. Quando você e eu dermos um passo de fé, coisas extraordinárias, misteriosas começarão a acontecer na igreja do Senhor. Porque o mistério de Cristo em nós e através de nós manifestará a glória de Deus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nós estamos
crucificados com Cristo. Isso parece uma notícia ruim, não é? Mas não é. Você não vai sentir nenhuma dor nas suas mãos, nos seus pés, porque o homem com o qual nós fomos crucificados ressuscitou dos mortos. Nós não precisamos pensar em crucificação. Nós nem precisamos usar a crucificação como algo a que devamos nos apegar. Mas a ressurreição, sim. A ressurreição só aconteceu porque houve a crucificação. Jesus não estaria ressuscitado se primeiro não tivesse morto. E só que ele fez isso e não precisamos fazer. Amém? Discernir o corpo de Cristo é fundamental para que a igreja alcance os seus propósitos. Discernir o corpo de Cristo deve ser o principal projeto de cada cristão. Discernir o corpo de Cristo deve ser a partir de hoje. Se você ainda não tem consigo este projeto maravilhoso e poderoso, mas é a principal ferramenta para que a gente dê o recado que as nações precisam ouvir. Temos missionários trabalhando em algumas partes do mundo. Temos pessoas que se dispuseram aí porque entenderam essas verdades. Mas nós não precisamos ir porque elas estão lá. Mas nós precisamos discernir que, para que elas possam ir, algo precisa continuar sendo feito aqui, na igreja local. E não é só contribuição financeira. Muito mais do que isso. Só você pode fazer, porque você discernirá isso. Então, para que Cristo se revele em nós, ouçam bem, Cristo não precisava viver em 2022, mas Ele precisa se revelar em nós em 2022. Se revelar hoje, através de cristãos insuspeitos, corajosos, capazes de descobrir em si mesmo o poder que não está no céu, ou está na terra, está dentro de nós. Só pensando, né? Graças a Deus, São Paulo foi muito específico. Ele diz tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O poder de Deus está apto para operar através de nós. Aleluia. Como você tem andado até agora? Faça uma reflexão disso. Vamos ficar de pé. Eu sempre faço o apelo, eu não sei se tem alguém nesta noite